Rocha, sobre desafios e superação no ramo da alimentação. Vou colocar aqui o tema. Vou chamar aqui o Nildo para participar, enquanto vai entrando o pessoal. Mas só para ir com... quem não conhece o Nildo, esse é o momento de conhecer. Ele é um chefe de cozinha fantástico, responsável pela Cozinha Rocha. E também pelo OR Eventos, ministra cursos, é credenciado pelo Sebrae e agora até ressuscitou o Cocotas. Então, é um empresário fantástico. Eu te admiro demais, Nildo. A gente acaba não tendo muito contato, porque eu sou comercial. Vocês entraram antes de eu ir para essa área. Mas, realmente, super te admiro como profissional e a gente decidiu te chamar para a live porque eu estou acompanhando as suas iniciativas, as iniciativas da empresa no geral, tanto as suas como pessoa física, como as suas como empresário. E como eu já tinha te falado inicialmente no WhatsApp, eu queria que você servisse de inspiração para as outras pessoas que talvez não estejam acompanhando tão bem tudo que você está fazendo. Daí, eu acho que o primeiro desafio foi como você encarou o decreto. Vai ter que fechar e agora é só delivery. Pois é. Então, obrigado pelo convite, né? Fico feliz também demais. E compartilhar um pouquinho do que a gente passou, de repente ajuda outras pessoas, né? A ideia é essa, né? Seguinte, a gente recebeu com muito susto, né? Como todo mundo. E no ramo de alimentação, isso fica um pouquinho mais grave, porque os nossos são todos muito perecíveis, né? A gente não tem um lastro para segurar o negócio sem funcionar. É meio uma bicicleta, né? Vai girando ali e vai fazendo acontecer. Então foi muito dramático o início. Eu acho que eu fui um dos primeiros restaurantes que... Tá escutando bem? Sim, tô sim. Se vocês estiverem ouvindo direitinho também, comenta aqui. Se tem algum problema no áudio, alguma coisa assim. Eu acho que eu fui um dos primeiros restaurantes a decidir fechar realmente as portas. Ficou muito complicado trabalhar. Os funcionários, a gente tinha como proteger, né? Porque acho que um dos maiores bens que uma empresa tem é o corpo de funcionários. Então, foi a primeira coisa que a gente fez para proteger, né? Para ver como é que a gente vai fazer, porque é um custo absurdo. Sem funcionar, eles têm outros, são várias famílias, né? Que dependem da gente, do trabalho. Então, a primeira iniciativa foi como a gente vai resolver, né? Então, não tinha ainda a história da MP, e a gente foi, eu acho que meados do dia 16, a gente resolveu fechar as portas e não tinha ideia de se ia fazer delivery, se não ia, o que ia. Enfim, foram 48 horas pensando no que eu poderia fazer. E as empresas são diferentes, né? O restaurante, eu estou falando mais do restaurante agora, nesse momento, mas depois eu vou falar um pouquinho da casa de eventos e da empresa de eventos. O restaurante, a gente, do dia 16, a gente já deu 15 dias, antecipou para eles. E aí era um tempo que eu tinha para imaginar o que eu ia fazer, né? Então, nesse período, começou a comentar a história da MP, da medida provisória que assegurou, né, o cancelamento dos contratos ou redução de carga e redução de salário, e foi o que salvou, né? Eu acho que está salvando muita gente, porque e a gente só tem 2 meses. Se isso demora mais de 2 meses, aí a coisa vai ficar mais complicada. Mas vamos tratar um dia atrás do outro. Vamos viver um dia de cada vez. E foi isso. A princípio, 15 dias. Com 5 dias de restaurante fechado, eu já conectei o iFood, que foi muito solícito. Assim, foi impressionante o que a gente conseguiu de negociação com eles. E começamos a fazer teste para saber o que do nosso cardápio a gente conseguiria embalar e mandar para casa da pessoa, né?
Eu percebi que começou com alguns pratos meio tímido. Na outra semana eu já tinha aumentado bastante. Deu para perceber que vocês estudaram bem. E a gente até já pediu aqui em casa, realmente veio bem embaladinho. A mulher do meu pai é apaixonada pelas embalagens de vocês, que realmente vem bem conservado, bem direitinho. Que bom. Então é isso. A gente a princípio, foi estudar o que seria viável mandar para casa. Tem uma frase que eu gosto muito, que assim, eu nunca imaginei que a minha comida ia estar na garupa de uma moto andando pela rua, até chegar na casa de alguém. A gente quando imagina um prato, principalmente do Rotia, a gente imagina toda uma montagem no prato, toda uma cena, né, que faz aquilo acontecer. O restaurante da gente não trabalha só o alimento no sentido de encher a barriga e de ficar satisfeito. A gente quer que é um conjunto de ideias, né, e que a gente quer apresentar ali. Então, a gente começou com as panelinhas, que é do bar, que é uma comida simples, muito barata, e o momento era entregar uma comida barata, honesta, de boa qualidade, né, por R$20. Então, esse foi o nosso primeiro passo. Vamos embalar as panelinhas e vamos mandar para casa das pessoas. A gente vai estar disponível, que a gente ajuda as pessoas nesse momento de alimentação. Tem muita gente que não tem nem fogão em casa, né, que não sabe cozinhar, que vive na rua. Então, nesse momento foi isso. A gente quis prestar, vamos dizer assim, um tipo de serviço, né, vendendo uma comida boa por R$20. E com o decorrer do tempo, a gente foi colocando os outros pratos do restaurante, né? Fomos testando, embalando, eu mandava receber na minha casa, mandava entregar na casa de alguma outra pessoa para ver como chegava. E já na casa de eventos, na Casa Rotia, o negócio é bem mais difícil, bem diferente. A OR Eventos, que produz eventos, e a Casa Rotia, que é o espaço de eventos e o buffet, elas sofreram, assim, de imediato cancelamentos de vários eventos corporativos. Então, a gente teve uma perda muito grande de faturamento, né? Os casamentos, que são os sociais, que é uma coisa forte da Casa Rotia, a OR é mais empresarial, mais corporativa. A Casa Rotia, a gente teve que... A primeira semana foram só reuniões, né? As noivas estavam todas... A gente tinha casamento no sábado, isso era terça-feira, a gente tinha que resolver até sábado para cancelar o casamento inteiro. Enfim, reunir todos os fornecedores e fazer a coisa acontecer de uma outra forma. Então, foi bem punk, assim, administrar lá. Vocês conseguiram fazer muitas remarcações, que é o que está sendo muito divulgado. Não cancele, remarque. Não cancele, remarque, né? Ou o pessoal se assustou mesmo e cancelou? Não, a gente não teve nenhum cancelamento até agora. A gente só teve remarcação da parte social, né? Da parte social. Da parte corporativa, tivemos muitos cancelamentos, né? Quase todos foram cancelados. Porque não tem como. A empresa é muito diferente. O business... o negócio é diferente para o social e para o corporativo. E aí suspendemos todo mundo, suspensão do contrato de todo mundo, né? E estamos lá, vivendo um dia atrás do outro, vendo o que é que vai dar, negociando, conversando, sabe, planejando para o futuro. E são nesses momentos que a gente fica mais criativo, né? A gente precisa ter muita criatividade para vencer. Isso. Pois os pontos da criatividade, algo que eu achei muito interessante foi os pratos reduzidos na Páscoa. Foi na Páscoa. Sim. Que normalmente você só vê aquele prato completão, né? Porque você junta a família toda para aquele momento. E esse foi o ano de realmente fazer pratos reduzidos. Exatamente. Isso daí era algo que já estava no mercado, todo mundo fazendo prato dividido,
Ou foi algo que vocês pensaram, tipo, não vai dar para juntar todo mundo, é ruim para a saúde hoje em dia, então vamos reduzir os pratos? Então, foi até engraçado isso aí, porque a campanha da Páscoa já estava pronta antes de acontecer a pandemia. E a gente teve que fazer um ajuste, né, na quantidade dos pratos, que é o que você está falando de meio prato. A gente tinha pratos, como a gente sempre faz no Natal, no Ano Novo. E aí, na hora que eu peguei o cardápio na mão, que fui planejar, já estava pronto, campanha pronta, ia para o Instagram, tudo pronto. Na hora que eu peguei e olhei aquilo, eu falei, não vai vender, porque é muito grande. E as pessoas estão em casa restritos, né? São famílias de 5, 6 pessoas, 4, 2 até. Aí eu tive a ideia de diminuir tudo pela metade, né? Refazer as porções e foi um sucesso. E outra coisa que a gente teve que planejar foi a entrega, né? Tinham pessoas que optavam por ir buscar, mas 95% a gente mandou deixar em casa. Então, eu contactei com uma empresa terceirizada de motoboy, né? Conversei com eles, inclusive eles é quem estão fazendo as entregas do Cozinha Hot. A gente conseguiu fazer boas práticas com os motoqueiros, higienização das mãos, higienização das caixas, sabe? Fazer todo esse trabalho que é difícil, para que a gente conseguisse entregar nas casas dos clientes, para que não precisasse sair para vir buscar. Pois é. Então, tem muito a questão do que fazer realmente de se inovar nesse momento. E algo que eu queria ver contigo também é como foi que surgiu Porque é o do momento agora, né? Como foi que surgiu a ideia do Cocotas? Eu vi que já tinha no cardápio antes um sanduíche do Cocotas, o de filé. Vocês tinham 2 sanduíches, o Smash e o Cocotas. Só que aí, de repente, eu fui vendo no teu Instagram, eu vou voltar o Cocotas. Como é que foi essa ideia? Como surgiu? Então, a gente sempre teve essa vontade, a Cocotas é da família, né? Na verdade, era uma empresa familiar, porque a gente agora, eu reabri, mas só no digital, né? Só para entrega, né? Não existe uma loja física. E sempre fomos questionados por isso. Por que vocês não voltam Cocotas e tal? E as pessoas não entendiam, quem não conhece, quem não é de João Pessoa e quem me segue, enfim, fazia assim, o que é Cocotas, né? O que é que você está falando aí? E aí a gente começou a trabalhar isso, que foi na década de 90, né? E uma sanduicheria que marcou muito uma geração, assim, os shows, as baladas, as conversas, os domingos, era uma coisa bem tradicional. Minha mãe sempre estava à frente, meu irmão, minha irmã. Então, foi isso que aconteceu. A gente colocou, pensou, eu escolhi 4 sanduíches mais emblemáticos da época, assim, os que mais vendiam, né? E coloquei no cardápio e fizemos esse trabalho de reativar, colocar o Cocotas para funcionar de novo, e está sendo um sucesso. E a gente, a campanha toda Pra voltar na nostalgia, né? O Felipe tá até perguntando aqui qual é o clássico do Cocotas, que deu vontade dele vir em João Pessoa só para experimentar. É o clássico. Gente lançou. A gente botou 4 sanduíches, né? O Cocota Filé, o campeão de vendas, que já estava no Hot Bar, e aí a gente deixou ele lá no cardápio. E aí, engraçado que é o seguinte, deixa eu explicar do início. Cocotas é um negócio muito engraçado, uma palavra de sonoridade muito diferente, inclusive. Uhum. E, na verdade, era o apelido da minha bisavó, né? Era Dona Cocota, que chamava. E era uma pessoa cocotinha, era uma pessoa... Patricinha, né? Toda arrumadinha daquela época. E aí, de acordo com isso, vem os nomes dos sanduíches. Então, a gente tem o Cocota Filé, aí tem o Cocota Burger, né? Que é um hambúrguer. E é muito, assim, muito década de 90 mesmo, assim, molho rosé,
sabe? Eu mudei o pão agora, fiz um brioche, que está incrível. A gente não está mais comprando em padaria, a gente está produzindo o próprio pão. Então, para o cocota filé, por exemplo, a gente usava catupiry. Então, eu tirei essa ideia do catupiry, a gente faz uma fonduta de queijos nordestinos, né, de queijos nossos. Ele ia também batata palha. E aí a gente não põe mais batata palha, põe macaxeira palha. Então, isso tudo sempre dentro do âmbito do que a gente tem no nosso entorno, né? É muito importante isso e é uma característica minha defender sempre o que a gente tem ao nosso entorno. Então, não adianta a gente querer passar e fazer a coisa acontecer tendo que trazer de outros lugares, só que aqui na nossa terra tem e a gente pode ajudar os que estão do nosso lado. Então, esse sempre foi o meu lema. O Cocotas, na época, não era, mas eu trouxe isso agora com essa renovação. Então, a gente tem um clássico molho de ervas, que eram ervas da Provence. E eu fiz com ervas que a gente tem aqui, entendeu? Então, a gente faz manjericão, pimenta rosa, que é aroeira, sabe? Então, a gente vai usando as ervas que a gente tem aqui e vai trazendo sabor e lembrança, né? A gente trabalha muito a lembrança no Cocotas, né? Porque nessa época de pandemia, de tanta coisa triste que está acontecendo, tanta gente presa em casa, eu acho que o Cocotas veio para dar uma revitalizada e lembrar época boa, sabe? O sabor vai trazer boas lembranças. Com certeza. Eu que não sou da época, fiquei morrendo de vontade de experimentar, igual o Felipe aí, que eu nasci nos anos 90, então eu não consegui viver esse momento, mas deu bastante vontade e é um dos pratos que eu vou pedir esses dias. Um outro ponto que eu tinha elencado aqui para falar contigo é sobre... antes de mudar de ponto, você pretende manter o Cocotas depois da pandemia? Para quem não é daqui poder vir? Poder experimentar? Sim. A gente vai manter. Na verdade, a gente lançou como um teste, né? No meio, nesse problemão aí que está acontecendo. Foi até difícil a gente conseguir embalagem, fazer a coisa da forma correta, porque está tudo muito difícil. E vamos manter, sim. Pelo que eu estou vendo aí, pelas vendas, pela procura, eu acho que a gente vai manter o Cocotas aí. Quem sabe até abrir loja física depois, quando todo mundo puder ir à rua e se abraçar e encontrar. E a gente vai relembrar ele lá. Tudo certo. Então, outro ponto que eu queria ressaltar é sobre os vouchers, os apoios que vieram de grandes empresas que a Cozinha Rossi abraçou. Acho que os 2 ou 3 que eu vi, 2 deles eu tenho certeza que a Cozinha ou o Bar abraçou. Daí, como foi isso? O cadastro é fácil, é bom fazer, você acha? Eu acho que vale muito a pena, porque já é uma receita para o futuro. Não sei se vocês recebem agora, mas eu vi que vocês já estão no apoio ao restaurante e a questão do bar. Eu acho que é o da Heineken. Eu não sei se vocês estão no da Boêmia também, que é o apoio ao boteco. Não. Daí, Olha, contem mais como foi isso. Eu tô no Stella Artois, no da Stella Artois e no da Heineken. Mas, assim, quem já viu outras lives minhas sabe que eu tenho as minhas restrições quanto a voucher. Vou explicar por quê. É uma iniciativa legal, né? Levanta uma grana, porque as pessoas estão de portas fechadas, os bares, botequins principalmente, mas tem que ter muita cautela. O que acontece? Você recebe um dinheiro agora, porque eles já depositam na conta, você recebe uma grana e você vai utilizar esse dinheiro, porque você não tem como, você está precisando utilizar, e esse consumo vai vir rapidamente após você abrir. Existe um problema que agora tem que ser começado a estudar, que como vai abrir, sabe? Como isso vai engrenar de novo. Porque sobreviver fechado, já estão nessa onda, já está surfando essa onda, tentar sobreviver. A MP veio para ajudar com os salários dos funcionários, e você está vendendo delivery
que no meu ponto de vista, eu vou até entrar nesse assunto agora para vocês, o delivery, ele representa menos de 10% do faturamento do restaurante aberto. Então, por mais que ele esteja sendo sucesso, ele não segura o que a gente precisa. No meu caso, principalmente, que a gente optou por pratos de valor muito baixo, a gente tem pratos de R$70, tem pratos de outros valores, de 40, de 50, mas o que mais vende são os de R$20. Então, assim, na verdade, eu quero estar na cabeça das pessoas. O delivery vem com essa proposta. Eu quero estar sendo lembrado, eu quero que as pessoas estejam consumindo o meu produto, né? Mesmo que ele não esteja me dando lucro nesse momento. Então, isso tudo vai ter que ser repensado daqui a mais um mês. A gente pensou num serviço em 2 meses, né? Para entregar isso em 2 meses, mas a gente está vendo que o negócio tá difícil. Eu acho que a coisa vai caminhar para 3 meses aí e a gente vai ter que rever, porque a gente precisa segurar e assegurar, como eu falei no início, o nosso bem maior, que são os nossos funcionários, que é a nossa equipe, né? A população tem entendido isso, tem ajudado muito nisso. Eu fico muito impressionado. Eu, às vezes, fico com o WhatsApp da empresa. Eu gosto muito disso. E eu tiro das meninas lá de vendas e fico com o WhatsApp para responder. E tem problema na entrega, sabe? O motoqueiro não deixou a cerveja, ou o cara foi e não conseguiu subir, porque a ordem era para subir, entregar na porta da casa da pessoa. E aí os clientes têm esse canal de reclamação, que eu adoro ficar com isso. Eu adoro receber, porque aí eu tenho total interesse em resolver. Bem que a minha equipe também tem. Mas aí eu fico sabendo melhor como se comportar e como ajudar eles. E eu vou te dizer, tem momentos de emocionar a gente, inclusive. De as pessoas entenderem, dizer assim, não, pô, pelo amor de Deus, eu conheço o trabalho de vocês, tá de boa, se você quiser mandar depois. Então, assim, é muito bonito isso, sabe? Essa coisa de se ajudar, de entender o outro, né? Eu acho que esse momento é muito isso. Você saber que o outro está em dificuldade, está tentando fazer um trabalho, e é o que mais a gente responde, olha, a gente não tem expertise em entrega, não é o nosso negócio, a gente não faz delivery, a gente está fazendo delivery por uma necessidade e está aprendendo muito com delivery, mas não é uma coisa do nosso cotidiano. Então, a gente dividia muito isso. Me ajuda, desculpa se eu errei, me dá uma opinião, me fala o que foi errado. Sabe, no começo, por exemplo, a gente botava as embalagens e grampeava a sacola, né? E aí a gente achava que isso era o suficiente. E aí alguns clientes diziam, olha, eu acho que vocês têm que botar um lacre dentro da embalagem também, tem que ter 2 lacres. Mas, pô, legal, então vamos lá. Vamos confeccionar um lacre, vamos colocar, sabe? Então, assim, é isso. E a gente entrega muito isso, com muita honestidade. Olha, a gente não sabia, a gente está aprendendo. Acho que uma das respostas mais corriqueiras de algum tipo de reclamação, que é mínima para o que a gente está fazendo hoje, é isso. Obrigado por nos ajudar, obrigado por nos entender. A gente está aprendendo e vamos fazer o melhor cada vez. Eu acho que ser sincero, ser entregue, é a forma mais fácil da gente conseguir resolver problema. Ainda sobre o presente das questões do momento que a gente está vivendo. Deixa eu falar só do voucher que eu não terminei. O voucher, ele ajuda, mas ele pode causar um grande problema, porque na hora que for retornar, que a gente está nesse retorno, que vai ser difícil, vai ser muito difícil, vai precisar de muito crédito, porque vai ter que fazer estoque. A alimentação o restaurante perdeu o estoque inteiro, ou doou ou jogou fora, sabe? O que deu para doar foi doado, o que não deu teve que jogar fora, porque fechou as portas de um dia para a noite, sim. Sem mais nem menos, fecha, e tudo que você tem ali é muito perecível. Então, voltar vai ser difícil. Você vai começar do zero, vai fazer um enxoval do zero. Imagina que é comprar tudo, da tomate, a cebola, a proteína. É um negócio absurdo. E muitos desses restaurantes vão estar negativados. O fornecedor não vai vender porque não pagou o boleto anterior, entendeu? Então, assim, vai ser muito difícil, sabe? Vai ser muito difícil. E se o cara não tiver uma organização, que não é nem organização nesse momento, que 2 meses não tem como a pessoa, por mais organizada que seja, se desfaz, né? Essa organização. 2 meses de porta fechada não é brincadeira.
Então, o voucher, ele vai vir o seguinte, você pegou a grana, você pegou o dinheiro, você usou, você pagou funcionário, pagou boleto, pagou alguma coisa ali, ajudou. Mas se você não tiver uma cabeça muito feita administrativamente falando, de financeiro, você vai entrar pelo cano, porque aí vai vir o cara consumir no teu restaurante, na volta, vai comer o alimento, mas não vai pagar, porque já está pago, você já usou essa grana. Então tem que ser uma coisa com equilíbrio, sabe? Não dá para ficar vendendo voucher aí adoidado e depois ter que entregar e não conseguir. Nessas plataformas você pode colocar a quantidade de vouchers que quer vender? Ou fica um negócio meio que limitado? Eles colocam. A Stella Artois eram 100 vouchers, se não me engano. Entendi. E os outros devem ter limite. Eles devem fazer uns limites. Voltando um pouquinho à questão do delivery. Não sei se você viu, mas recentemente o Instagram fez algumas atualizações. Só que ele não fez parceria da questão de pedir comida com o iFood. Ele meio quebrou as pernas, que o iFood é o mais conhecido, e ele disse, só vou pro Rappi e pro Uber Eats. Vocês têm perspectiva de colocar também nessas outras plataformas para poder usar o Instagram também como meio de divulgação? Ou mantém no iFood, que no final dos contos é o mais conhecido mesmo? Olha, isso são acordos comerciais, né? Deve ter rolado muito dinheiro aí por trás desse acordo do Instagram com a Rappi e com a... Quem é outro? A Uber Eats. A Uber Eats. O iFood foi muito firme com a gente, sim, foi muito forte. Nós conseguimos sair de uma taxa de 22% para 9%. A gente passava 22 dias para receber e agora a gente recebe em 7 dias. Então, por mais que a empresa seja gigantesca, o iFood é uma empresa bilionária, a gente tem que ter gratidão por tudo que foi abraçado. Então, eu estava negociando com o Rappi também, e a negociação com a Rappi era muito diferente do que o iFood fez. E eu fui muito honesto na negociação, falando, olha, a gente está passando por um momento que vocês pegarem 22% e me pagarem com 21 dias, não vai fazer nada, não vai me servir. Então, é melhor não ter. Nesse caso, era melhor não ter. E quando eu fui para o iFood, disse, beleza, vamos fazer. Vamos fazer 9%, vamos fazer... Não, é 9% mais 2,5%. Se você recebe com o cartão deles. Eu tirei esse recebimento com o cartão deles, que eu recebo direto com o meu. Então, é 9% a minha taxa. E a logística de entrega é toda minha, né? Eu uso a plataforma para venda porque tem uma visibilidade absurda. Então, a negociação da gente foi essa. Eu não vou quebrar e passar para a Rappi, porque quem me atendeu, quem me escutou no momento que eu precisei foi o iFood e é nele que a gente vai ficar. É bom que já fica a dica para quem está entrando. Tem cliente meu que parou realmente esse mês e está voltando agora. Daí tá verificando. Opa! Isso daí é painho vendo do outro celular. Ele fez uma pergunta aqui. Ele pediu para eu fazer a pergunta exatamente que eu ia fazer já. Mas então, quem não está ainda nesse mercado de delivery, é o momento, e já fica aí a tua experiência do atendimento do iFood ser diferenciado. A pergunta do meu pai, Roberto, o responsável pela RC, para quem não conhece a gente, ele está falando sobre a questão de explorar serviços e atendimento que você faz já fora da Paraíba. A tua experiência com outros projetos e mercados. Entre esses outros projetos e mercados, gostaria de dizer duas coisas. Uma, eu achei maravilhoso a ideia de ensinar o pessoal a cozinhar e entregar os ingredientes. Estou revoltada comigo porque eu acabei não fazendo. Meu pai já tinha dito, pode fazer, eu pago os ingredientes, eu pago tudo. E eu não fiz. Fiquei revoltada. Essa ideia foi muito legal.
Não, foi ótimo, achei maravilhoso. Fiquei morrendo de inveja depois das fotos do pessoal cozinhando. Vai ter outros? Como é que tá o projeto? Essa é uma iniciativa de uma empresa de São Paulo, chama Bem São Paulo. Eles são parceiros meus. A gente já fez vários trabalhos juntos, já fiz vários eventos para eles em São Paulo, em alguns outros lugares. E o diretor dessa empresa teve essa ideia de fazer, Nildo, essas lives que vocês estão fazendo, cozinhando, é muito legal, mas eu acho que a gente precisa dar mais veracidade à coisa. O que é que você acha de que eu consiga conduzir uma logística de entregar às pessoas a mise en place do que você vai cozinhar? A mise en place é o pré-preparo, né? Tudo preparado da receita. Então, os ingredientes da receita. Aí eu falei, isso é incrível. Para mim é fantástico. Eu vou estar cozinhando em casa, o cara vai estar cozinhando na casa dele e vai estar sentindo aromas, sabores, sabe? Tá vendo a comida, tá fazendo junto. Mas eu falei, mas isso é possível? Tu vai conseguir fazer isso? Aí ele falou, lógico, vamos tentar. E aí a gente fez o primeiro, fez um protótipo, e tem vários outros aí. Entra no site, Bem São Paulo, no site não, no Instagram, Bem São Paulo, e tem a programação aí, inclusive não só comigo, com outros chefs também. Tem outros chefs do Brasil que estão fazendo. A gente passou, eu fiz o primeiro teste com ele, foi aprovado. Quem comprou, quem fez a receita junto com a gente adorou a experiência. Engraçado, foi muito bom isso, porque a gente atendeu São Paulo e João Pessoa, porque a gente tinha uma logística em São Paulo, né, que é a dele, e em João Pessoa, eu. Então, só podiam se inscrever pessoas de João Pessoa e São Paulo. Nós tivemos 22 inscritos, né, fazendo a receita junto com a gente, e desses 22 inscritos, eu acho que tinham 4 que era da mesma família. Parte da família em João Pessoa, parte da família em São Paulo. E aí eles fizeram um jantar juntos, né? Então a gente abriu vinho, conversou, eles conseguiram se falar, ver a mãe que estava em casa junto com o pai, os irmãos separados, cada um em uma casa, e essa família em São Paulo. Então, assim, incrível, sabe? É o que eu falo, assim, nesses momentos a gente começa a descobrir, né, formas de se encontrar e de confraternizar, né? Nem que não seja fisicamente, mas termina que a gente consegue fazer isso. E vai ter agora o Dia das Mães. Eu vou fazer uma receita do Dia das Mães. No domingo, na hora do almoço do Dia das Mães, a gente vai estar junto cozinhando com as mães aí o almoço delas. Ai, que legal. Bom para quem não sabe cozinhar e quer uma ajuda. Vai receber os ingredientes em casa. Facilita muito. Falando nisso, tu fez uma receita recentemente de uma torta, acho que era uma torta de maçã. A gente demorou um pouquinho para comprar os ingredientes e não tá mais nos destaques, Nildo. Bota lá, por favor. Eu vou botar. Eu sou ruim. Que meu pai pode comer. Eu sou ruim disso. Eu sou... Mas eu vou botar lá, vou organizar. Minha filha que tá fazendo agora um Instagram dela, porque ela é cozinheira, tem 16 anos, e é uma cozinheiraça. E eu incentivei muito que ela fizesse... Ela ia estudar fora agora, com essa pandemia não pôde mais. Então tá estudando para fazer o Enem aqui no Brasil e vai ficar e eu incentivei para ela fazer um Instagram de comidas. E como ela é adolescente, assim, jovem demais, é legal porque as receitas são muito possíveis de outras pessoas fazerem, né? Então ela tá organizando aí eu vou passar para ela organizar essas minhas receitas aí. Botar nos destaques, deixar disponível para todo mundo. Porque eu sou ruim disso. Mas acontece, tudo acaba sendo muito novo. Mas a pergunta do teu pai sobre você explorar os serviços e atendimento que você faz fora da Paraíba. A tua experiência com outros mercados e projetos. Então, eu viajo muito, né? Faço muito trabalho fora, em alguns hotéis, fora em alguns restaurantes. Muitas palestras para o Sebrae, para o Senac, muitas aulas, assim, falando da importância de você incentivar o local, né? E a experiência é muito boa. A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, principalmente, de ver a aceitação
do nosso trabalho, da nossa ideologia de trabalho, na verdade é isso, fora de João Pessoa, né? Então, uma coisa que me norteia é defender o nosso. E o nosso não é, tipo, só Paraíba, sabe? Eu acho que cada região tem o seu terroir, cada região tem os seus produtores, cada região tem a sua riqueza cultural gastronômica, e por aí vai. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso. O foie gras, o caviar é maravilhoso, sem sombra de dúvidas. Só que existem coisas muito maravilhosas do seu lado e valoriza. Então, uma das coisas mais recorrentes, assim, nas minhas palestras e no que eu faço, o que eu viajo o Brasil falando é isso, é incentivar o que é local. Porque, de toda forma, a cadeia inteira fica mais honesta, inclusive em termos de lucratividade e de valor. O problema é que ainda as pessoas, os consumidores, ainda não entenderam que o produto local tem que ser muito mais valorizado do que o produto de fora. E aí ainda existe uma discordância aí no consumidor, que é o nosso grande motivo de trabalho. A gente trabalha para o consumidor. E eu não me canso de falar e de incentivar e de dizer que é muito melhor consumir o local do que a gente precisar trazer de outro local. Tem que ter criatividade. Então, não precisa ser banal. Uma coisa folclórica eu não acho legal. Nada folclórico eu acho muito legal. Eu acho que tem que ser... Você tem que vestir de técnica, sabe? De respeito ao produto e de criatividade. Tem que ter muita criatividade. A gente faz um trabalho bacana agora no cardápio novo, que a gente tinha acabado de lançar, quando aconteceu isso tudo, que era o trabalho com a macaxeira, né? A gente mostrou a versatilidade da macaxeira. Então, a gente tem a macaxeira fazendo um gyoza, sendo feito de macaxeira. A gente tinha uma macaxeira soufflé, que é uma técnica de batata soufflé, que a gente faz com a macaxeira e ela era sufla. A gente tinha um taco feito com macaxeira. Então, assim, é mostrar a capacidade de um ingrediente e a versatilidade dele, né? Então, assim, não é a pessoa vai ficar preso a fazer exatamente só aquela coisa, cozinhar a macaxeira, fazer um purê de macaxeira e assim por diante. Então, vamos ousar, né? E aos pouquinhos a gente tem conseguido isso, fazer com que isso seja valorizado e que a cadeia feche no final, circule e que todo mundo fique bem. Não, realmente é fantástico esse serviço, esse trabalho que você faz, a arte que tu faz com a culinária, usando sempre é uma marca registrada. Quando a gente teve o G Brasil aqui, que foi quando a gente ficou falando contigo, vamos fazer, aí só que acabou não dando por causa da quantidade reduzida de pessoas, mas o pessoal fez questão de tinha que ter uma noite do G Brasil que juntasse o pessoal na Cozinha Róssia. Então, a gente foi e foi bem bacana. Fora isso, você também tem cursos, né? Recentemente, quem gosta de cozinha, acho que a Márcia, que é contadora e aluna de gastronomia, e o pessoal que está falando aqui que gosta muito da culinária, acho que vai gostar de saber que tem um curso de... sim, que é o da carne, né? De carne, que está com desconto até. Era o módulo Carne de Sol. A gente gravou vários módulos e lançou só um deles. E aí agora a gente pegou nessa época de pandemia e a gente deu mais de 80% de desconto. Eu nem sei muito bem o percentual, porque quem cuida disso é o pessoal das videoaulas. Mas eu acho que está por R$49. Custava 400 alguma coisa, 300 alguma coisa. E tem sido um sucesso de venda. A gente vendeu quase 200 aulas agora nessa última semana. E a gente está tendo um feedback muito bom, porque a gente acompanha, como eu te falei. Eu pego o WhatsApp da empresa, eu também entro no e-mail de reclamação ou de dúvidas e eu fico lá respondendo. Às vezes as pessoas perguntam assim, o WhatsApp chega e faz assim, eu gostaria de saber isso, tal. O que é que você acha desse prato? Aí eu falo, eu adoro, tal. Aí o cliente responde, mas você está respondendo com tanta certeza, quem está falando é o Nildo, sou o chefe do restaurante, tal. Você está falando no WhatsApp? Como assim? Você não está cozinhando, não está fazendo outra coisa, está no WhatsApp conversando com todo mundo. É porque eu gosto de saber o que está acontecendo. Então é isso. A Mônica está perguntando até como compra o curso.
No meu Instagram tem um link que entra lá. Lá no feed. Tem um link. Daí só acessar, de toda forma, tem uma postagem recente que tem informações de como comprar. Eu queria te fazer só mais 2 perguntas. Uma delas é sobre influencers. O que é que tu acha do envio, a divulgação por meio de influencers? Porque a gente sabe que o Instagram é orgânico até certo ponto. Você posta uma coisa, pode ter milhões de seguidores e só alguns vão ver. E às vezes realmente com influência pode ajudar bastante, porque ele posta, o pessoal vê, gosta. Daí o que é que tu acha? Eu acho maravilhoso. Tem influenciado muitas pessoas direcionando para produtos, né, legais. Eu acho que é o que tem no momento para divulgação. Os outros meios de divulgação perderam muita força, porque hoje você tem a sua própria mídia na mão, né? O meu Instagram é o cartão de visita. As pessoas entram lá, pesquisam e vê o que eu estou fazendo no trabalho. E é bom, eu acho. Tudo tem que ter coerência, né? Nada pode ser demasiadamente solto. Tem que ter uma coerência. Que é aquela questão de você pesquisar um influencer que case com você, né? Que case com o seu produto, não pode ser qualquer um. Exato. Eu falo sempre assim, as pessoas que me seguem, elas seguem porque acreditam em alguma coisa que eu falei, ou gostou de alguma coisa que eu postei ali. Então tem uma afinidade, né? Não é por nada. Então, assim, eu até falo, eu não tenho problema no meu Instagram, assim, de pessoas que vão lá e xingam e colocam... Tem muita gente que tem esse tipo de problema, que tem que bloquear. O meu Instagram é completamente aberto, nunca tive esse tipo de problema, porque eu acho que eu respeito e exijo um respeito, porque quem está ali, ninguém é obrigado a me seguir, né? Me segue porque acredita em alguma coisa que eu estou fazendo. Então, o trabalho dos influencers hoje, principalmente nesse momento de todo mundo em casa, está sendo muito importante, né? Inclusive, tem influencers muito que está com a cabeça muito voltada para essa coisa social, sabe? De ajudar. Tem um grupo agora aqui da Paraíba que aquela conexão digital, né? Conexão digital, impressionante o trabalho deles, sabe? Eles estão doando o trabalho deles para conseguir cesta básica, e isso é muito bonito, né? É louvável. Eu acho que o momento é disso mesmo. É isso. Eu acho que todo trabalho, todo é digno, desde que seja feito da forma correta. A gente tem mais 15 minutinhos, aí eu queria que tu falasse sobre as suas perspectivas para como é que vai ficar. Eu vi que você fez um vídeo com outros chefes falando sobre realmente essa questão de ter cuidado, de que vocês vão continuar com as portas fechadas para cuidar do pessoal. Mas quais são suas perspectivas para esses próximos dias, meses? Você sabe que se tiver alguma MP nova, a gente vai passar, vai ajudar a usar ela direitinho, da melhor forma. Mas quais são suas perspectivas? E até a pergunta do Fábio, como tem feito para manter os funcionários? Não sei se você chegou agora, mas ele já tinha comentado que usou a MP da suspensão e, se eu não me engano, a de redução também, né? Isso. Né? Como foi feito para manter os funcionários? É isso, Fábio. Eu falei no início, a minha primeira preocupação, a nossa primeira diretriz, nosso primeiro direcionamento foi proteger a nossa equipe. E nos 16 primeiros dias, a gente teve que bancar, realmente, pagamos o salário deles. Depois, a gente incluiu na MP, né, que tem a possibilidade de suspensão ou de redução. E a gente tem 90% de suspensão. Fizemos pouquíssima parte em redução, que são os que estão trabalhando lá com a gente no delivery, né? Então, essa foi a primeira diretriz, a gente foi assegurar os nossos funcionários. Voltando ao futuro, de como vai ser, né? Eu acho que quando todo mundo puder voltar à rua, as pessoas puderem voltar às ruas, vai existir uma vontade de consumo, uma vontade de ir para a rua, uma vontade de ir aos restaurantes, uma vontade de ir às lojas, né? Embora
com muita cautela. Eu acho que o mundo mudou. Não tem como a gente não entender isso. A gente está vivendo um momento difícil, a gente está vivendo um momento novo, e eu acho que isso vai servir de lição. Quem não aprender com isso é porque não tem um mínimo de sensibilidade para entender, né? Mas é um período de muita renúncia, né? Tá todo mundo renunciando, tá todo mundo tentando se proteger, para também não contaminar os outros. Você se protegendo, você protege o outro. E eu não sei, assim, eu tenho 3 linhas traçadas para seguir pós-pandemia, né, quando a gente começar a engrenar e voltar, mas eu não sei qual das 3 eu vou aplicar, porque é tudo muito orgânico. Eu já escutei vários estudiosos, várias pessoas falando sobre comportamento pós-guerra, de como voltou o consumo e tal. Mas, gente, isso tudo é muito antigo, sabe? Assim, são décadas completamente diferentes da que a gente vive hoje. Então, o parâmetro de igualdade disso, de contribuição para o que vai acontecer, é muito difícil. Porque a cabeça das pessoas, a tecnologia, tudo hoje é diferente. Então, não dá para a gente ter eu, pelo menos, não sei, tem muita gente que deve ter aí, mas eu não consigo ter uma meta traçada única e dizer, é isso que vai acontecer na volta e é assim que a gente vai se comportar. Eu acho que é muito otimista, querer ser muito assertivo com uma só opção. A gente tem que, eu pelo menos tracei 3, eu considero 2, mas eu tracei 3 porque a gente sempre tem que ter uma na manga caso seja muito ruim. E é isso, é o que eu falei, é viver um dia após o outro, sabe, ser claro, ser honesto, né, entregar o mais claro possível, o mais honesto possível. Esse é o momento mais sério de transparência, né, sempre teve que existir transparência. Eu acho que o trabalho da gente sempre foi pautado nisso, na transparência, em mostrar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, se houver, né, aceitar as críticas, e construir de novo, e fazer de novo, e tentar mostrar que a gente consegue fazer o melhor. É isso. Com certeza. Então acho que foi muito essa ideia da live. Você trouxe ótimas ideias ótimas ideias, sugestões e dicas para quem está vivendo esse momento também na área de alimentação e de eventos. Eu vi que o pessoal de eventos está começando a tentar trabalhar com essa questão de festas em casa, tentar facilitar as festas em casa. Tu acha que vai ser a linha da Casa Rossi ou da OR, ou vocês trabalham mais com festas maiores? Não, a gente trabalha todas as festas. A gente, inclusive, tem uma reunião quarta-feira com a equipe de marketing da gente e tal, para ver como é que eu tenho umas ideias, vou discutir com eles e ver como é que a gente vai trabalhar. A grande dificuldade é o seguinte: para a gente trabalhar, a gente precisa produzir. E sem transporte público fica muito complicado. A gente expõe muito o funcionário para conseguir chegar. Então, a gente tem que pensar em algo que seja simples e que não precise da equipe completa, que precise de pessoas específicas para isso. E aí a gente consegue mandar o carro da empresa buscar, deixar, que é o que está quando aí a gente precisa dar uma manutenção na cozinha, fazer uma limpeza geral, manter o que está em câmara frigorífica, verdade, sabe? Enfim. E aí a gente manda buscar atrás com toda a segurança e ver o que vai fazer. O Carlos perguntou se você acha que o setor precisa de mais união. Sempre. A gente sempre precisa estar unido. Quanto mais união, melhor. Não é nem nesse momento só, Carlos. Eu acho que em todos os momentos a gente precisa estar unido. Existe concorrência, mas a concorrência é muito de perfil. Eu falo muito isso. A concorrência que trabalha, que tem o objetivo dela é derrubar o outro, esse tá com os dias contados. Eu acho que a concorrência é para que o cliente tenha opção.
né? A gente vive num mundo cada dia mais diverso. E a diversidade de ingredientes, de produtos, de trabalho, de serviço, é uma coisa que é óbvio. Então, o meu trabalho do Cozinha Rocha no restaurante é um trabalho específico. Eu faço um trabalho específico com produtos regionais, locais. Então, quem vai ao meu restaurante, ele tem um propósito de ir lá por causa disso. Então, se existem os outros restaurantes do meu lado que fazem trabalhos diferentes, nós somos amigos. E a gente está ali na porta, vamos ajudar, o que você precisa, sabe? Trocando ideia, trocando figurinha. Eu acho que união é uma coisa que não pode faltar em época nenhuma. Nessa pode ser melhor ainda, né? Ter mais ainda, mas acho que não dá para faltar. Tem que estar sempre unido. Você viu aí agora as grandes redes de telefonia, né? Se uniram todas para entregar um serviço de conectividade adequado para o país. Então, é isso. A ideia é essa. Tem também dos bancos que se uniram, mas banco é um negócio que eu não acredito. Cada dia eu desacredito mais, porque eu vou até abrir uma discussão aqui agora, assim, rápida para encerrar, mas o único setor que vai lucrar trilhões de reais nessa pandemia é o sistema bancário. Isso é um absurdo. Não consigo entender isso. Sabe, pessoas precisando de crédito do governo sendo entregue, e eles cuidando desses créditos e cobrando juros que não, taxas e coisas que não existem. Então, banco para mim é um negócio, é um mal necessário. Infelizmente a gente precisa, mas é difícil. E está tendo concorrência agora, né? Estão aparecendo os bancos virtuais com características diferentes, com propostas diferentes, e há muita gente migrando. E tomara que eles aprendam. Pois é. E além da burocracia que existe não só dos bancos em si, mas de todo o sistema, não só dos bancos tradicionais, mas de todo o sistema bancário, que até lançaram a MP para tentar facilitar o crédito, só que ela deu uma facilitada, uma segurada em outros pontos. Daí, tanto exatamente. Que a gente fez uma reunião com o Roberto e o Alisson do Paralegal, exatamente para ver esses pontos. Que tá todo mundo divulgando. A MP 958 vai liberar crédito para todo mundo. Você pode dever que vai ganhar crédito. Mas não era bem assim. A gente foi ler direitinho. Eu falei, se você tiver tal tipo de dívida, de imposto de renda, já não pode mais. Não pode. Então não vai sair a CND e tchau. Exatamente. Mas são várias coisas que a gente está aprendendo com essa situação, tentando ver algum lado positivo. Mas realmente vão vir tempos complexos e a gente está aqui para viver tudo isso. Nós do lado da contabilidade tentando ajudar vocês a se manterem e agradecendo, né? Porque, de certa forma, como todo mundo está falando, a cultura, a arte, a gastronomia é o que está fazendo a gente viver. Se salvar até mentalmente. A questão de cozinhar, aprender a cozinhar, muita gente está aprendendo. Eu acredito que seus cursos vão ajudar bastante. A Tati até perguntou quais os ingredientes da receita do Dia das Mães, mas eu acredito que você vai passar essa semana aí no Instagram. Isso, vai ser um arroz de bacalhau. O bacalhau de vocês estava delicioso. Vai ser bem fácil, bem simples, para não perder muito tempo na cozinha e todo mundo se divertir. A gente vai ter, entra no site não, entra no Instagram, Bem São Paulo. Bem São Paulo, lá tem vai ter todas as informações de como vai acontecer. Isso aí. Pronto, ok. Então, era mais isso. Muito obrigada, Nildo. Se quiser falar as palavras finais, a gente só tem mais 5 minutinhos. Então, para finalizar... Só agradecer mesmo. Agradecer a vocês, né, do Escritório de Contabilidade. Não sei se todo mundo sabe aí que entrou, mas Rebeca é do Escritório de Contabilidade da RC Assessoria Contábil, que é um mega escritório de assessoria contábil. Assim, a gente realmente se sente seguro de tudo que acontece. Eles
são mega exigentes, inclusive com os clientes. Não é todo mundo que é cliente, porque precisa estar dentro dos parâmetros que eles acreditam, e eu acho que isso é o ideal. E Roberto, que é o pai de Rebeca, é um cara super respeitado, de muita credibilidade, e que ajuda muito essa credibilidade que ele traz para a empresa e que traz para que de certa forma contribui com a gente muito, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente fez juntos, eu acho que até aproximou a gente, a mim, né? As minhas empresas e a RC Assessoria, foi um evento que a gente fez há uns 4 anos atrás, ou não sei se 4 anos ou 5 anos. O da ONU, né? Foi um evento da ONU, que foi muito grande. Era um evento gigantesco. Eu encarei isso como se... Encarei tentando manter naturalidade, mas depois que eu entrei no negócio, que eu fui para uma reunião em São Paulo, que tinha chanceler, não sei o que, da ONU, eu disse, meu Deus, onde eu fui parar? Desse Paraíba eu fui parar aqui. Mas foi um evento emocionante, em todos os sentidos. Todas as empresas que abraçaram isso comigo, juntos, deram um show. E uma delas foi a empresa, a RC Assessoria de Contabilidade, que nos ajudou no trâmite de tudo que precisava ser feito em termos de impostos e tudo, que isso é uma coisa muito complicada no Brasil. E em termos de cozinha mesmo, de amigos, eu trouxe amigos de várias partes do Brasil para dirigirem esse negócio comigo, e a gente atendeu a 3.500 pessoas nesse evento, com todas as restrições alimentares, né? Então a gente tinha que atender a todas as restrições alimentares, que eram pessoas do mundo inteiro. É um evento da ONU, é um evento diverso. Então, e nós tínhamos 40 minutos para fazer o almoço de 3.500 pessoas. Então a gente fazia café da manhã, coffee break, almoço, coffee break e um mini jantar. A gente servia 3.500, 14 mil refeições dia. Era uma operação maluca, vocês não têm noção. A gente entrava com um caminhão frigorífico no centro de convenções. A gente tinha que passar por 2 barreiras. A gente passava pela primeira barreira fiscal, com todas as notas e tudo que estava sendo transportado. Passava por um esquadrão antibomba, que era um esquadrão antibomba da ONU. Depois o esquadrão antidroga, que os cachorros entravam, faziam tudo. Travou. E fazer o evento acontecer. Então, foi muito legal. E a empresa de contabilidade e a RC Assessoria foi fundamental para que isso tivesse sido um sucesso, porque foi difícil pra danada, mas foi muito prazeroso. Eu lembro que a gente estudou pra caramba. O Guarde Bem São Paulo, né? Não, Bem São Paulo. É só Bem São Paulo. Bem São Paulo. Bem São Paulo. Pronto. Mas então, muito obrigada. Realmente, obrigado, Roberto. João Neto, no Instagram Bem São Paulo. Você vai lá, qualquer coisa, se for no Dionildo, tem uma publicação deles também, que aí você consegue achar o Instagram. Mas enfim, muito obrigada. Muito bacana relembrar a experiência. Eu também não participei à frente, mas sempre Roberto vinha comentar comigo, aí comentava sobre todas essas grandiosidades que você falava, né, que a gente constituiu a empresa para isso, fez todo o aparato. Travou. Mas, enfim, 25 segundos restantes. Eu queria... Eu não sei se ele está me ouvindo. O problema... Mas, de toda forma, agradecer a todo mundo que está aqui. A live vai estar salva. Vale muito a pena seguir o Onildo. E agradeço demais. Eu vou agradecer